pessoal, tudo bem com vocês? Em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, conta-se a história da ressurreição de Jesus Cristo. E conta-se também a história de um dos discípulos de Jesus chamado Tomé. Então a história acontece dessa forma: Jesus ressuscita e ele aparece aos discípulos. E quando ele aparece aos discípulos, ele mostra a marca dos cravos nas mãos. E ali os discípulos ficam alegres, assustados, e também alegres por rever o Mestre. E Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo. Só que quando Jesus aparece aos discípulos, Tomé não está junto deles. Tomé não estava nessa ocasião. Mas depois que passou esse momento, depois que Jesus se foi, os discípulos vão a Tomé e falam: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé não acredita. Tomé fala assim: bom, eu só vou crer, eu só vou acreditar se eu ver a marca dos cravos nas mãos dele. E se eu colocar a mão do lado, porque Jesus foi atravessado por uma lança, ele falou: se eu colocar a mão do lado, ver a marca dos cravos, colocar o meu dedo na marca dos cravos, aí sim eu vou acreditar. Então Tomé não acreditou na palavra dos seus amigos, dos discípulos. E o que acontece é que numa segunda ocasião estavam todos os discípulos juntos novamente. E no meio deles estava Tomé. E aí Jesus aparece a eles. E depois que aparece a eles, sauda eles, Jesus faz uma saudação para eles e já chama Tomé e fala: Tomé, coloca o seu dedo aqui na minha mão, na ferida, e mostra também o lado e fala: põe a tua mão aqui do meu lado. E aí Tomé, quando vê aquilo tudo, ele fala: bom, verdadeiramente é o Filho de Deus. E Jesus repreende ele e fala: olha, não seja incrédulo, seja crente. E fala com ele: você acreditou porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esse bem-aventurado sou eu e você, que não tivemos a oportunidade de ver Cristo, mas nós acreditamos, nós cremos. E isso é que nos faz ser bem-aventurado. Então você é bem-aventurado, porque você não viu, mas você crê. E o que acontece? Tomé nos ensina aqui duas lições. A primeira lição é um exemplo a não ser seguido. Ou seja, o que Tomé nos ensina que a gente não pode fazer? Ser incrédulo. Ser uma pessoa que tem que ver para crer. No reino de Deus, nós temos que lidar com coisas invisíveis a todo tempo. O mundo espiritual, nem sempre ele é visível, mas ele é real. E como que você consegue ter acesso a isso tudo? Pela fé. A fé é o firme fundamento, é a prova das coisas que não se veem. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você nem crê em Deus. Porque você não o vê, mas você crê nele. Então, Tomé nos ensina o primeiro exemplo: a não duvidar jamais. Sempre crê na palavra, sempre crê no que as Escrituras estão dizendo. Agora, a segunda lição que Tomé nos ensina é que há autoridade e credibilidade nas feridas. Tomé poderia ter dito assim: eu só vou crer se eu ver Jesus curar um cego. Eu só vou crer se eu ver ele andar sobre as águas. Eu só vou crer se eu ver ele curar um coxo. Eu só vou crer se eu ver ele multiplicar o pão, multiplicar os peixes. Então Tomé poderia ter falado tanta coisa, mas Tomé falou: eu só vou crer se eu ver a marca das feridas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. As suas feridas te trazem autoridade e credibilidade. Às vezes você se questiona: por que eu passei aquilo que eu passei? Por que eu já sofri tanto? Deixa eu te dizer uma coisa. Você sofreu, você passou o que você passou
para você ter hoje autoridade, para que a sua palavra hoje tenha peso. Deixa eu te dizer, junto com as feridas, junto com as cicatrizes que essa vida pode ter te marcado, vem autoridade. É o que Tomé nos ensina aqui. Eu só vou crer se eu ver as feridas. Ninguém quer ir para uma guerra com um general com a cara lisa. Todo mundo vai para a guerra com um general com cicatrizes. Todo mundo tem fé que vai voltar de uma guerra vivo quando você tem um general que fala, olha, eu já fui em 10 guerras e voltei vivo. Voltei com marcas, mas voltei vivo. Aí, aquele general te passa credibilidade. Agora, imagina você sendo um soldado e ir para uma guerra com um general dizendo, olha, é a primeira vez que eu estou indo numa guerra, eu nunca sofri, não tenho nenhuma cicatriz no meu corpo, eu nunca senti dor. Você não vai querer ir para uma guerra com um general desse, porque não tem marca, não tem ferida. Em outras palavras, não tem história. Você tem autoridade através das batalhas que você já venceu. Você tem autoridade através das marcas que você carrega em você. O apóstolo Paulo falava, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Na verdade, todos os discípulos eram marcados pela perseguição, pela tentativa de matá-los todo momento, pelos açoites. Mas eles tinham autoridade. Deixa eu te dizer, meu amigo, se você ainda carrega sentimento em você, por uma coisa que você passou, que foi muito difícil para você, deixa eu te dizer, isso tudo foi uma entrega de autoridade para você. Se tem alguma coisa que você pode tirar de bom em toda essa experiência ruim que você já teve, é que Deus entregou autoridade a você através da sua dor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa entender que as suas feridas não é para te ficar te ferindo, sangrando a vida inteira. É simplesmente para te entregar autoridade, para a pessoa olhar para você e a sua pregação ter credibilidade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, dá o seu like e deixa no comentário aí alguma sugestão para o próximo vídeo. Deus abençoe você.